Deu? Boa noite. São exatamente 19 horas do dia 26 de fevereiro de 2018. E, havendo o número regimental de vereadores presentes, invoco a proteção divina e declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Roger Capucci, primeiro secretário desta Casa, que proceda com a leitura da ata da última sessão. Sessão ordinária, presidente Martim Tressoldi, primeiro secretário Roger Capucci. Aos 26 dias do mês de fevereiro do ano de 2018, no plenário Francisco Maineri, na Câmara Municipal de Osório, às 19 horas, reuniram-se ordinariamente os vereadores Beto Gueye, Belinha, Charlon Miller, Ed Moraes, Lucas Azevedo, Martim Tressoldi, Roger Capucci e Valério dos Anjos. Ausente o vereador Marcos Bolzan por motivo de doença. Contando com a presença da maioria dos vereadores, o senhor presidente invoca a proteção divina e declara aberta a presente sessão ordinária. De imediato, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da última sessão, a qual foi votada e aprovada. Após, passou-se para a leitura do expediente. Projeto de Decreto Legislativo número 001/2018, de autoria dos membros da Comissão de Orçamento, Educação e Serviços Municipais. Requerimento número 005/2018, de autoria do vereador Valério dos Anjos. Requerimento número 006 e 007/2018, de autoria da vereadora Maria Isabel Pereira. Requerimento número 008 e 009/2018, das bancadas do PSDB, MDB e PDT. Pedido de informação número 001/2018, das bancadas do PSDB, MDB e PDT. Moção de repúdio número 001/2018, de autoria das bancadas do PDT e PSDB. Pedido de indicação número 002/2018, de autoria dos vereadores Ed Moraes e Marcos Bolzan. Pedido de providência número 010/2018, de autoria do vereador Roger Capucci. Pedido de providência número 011/2018, de autoria do vereador Valério dos Anjos. Pedido de providência número 012/2018, de autoria do vereador Ed Moraes. Pedido de providência número 013/2018, de autoria da vereadora Belinha. Pedidos de providência número 014 e 015/2018, de autoria do vereador Charlon Miller. Encerrada a leitura do expediente, passou-se para o espaço dos vereadores inscritos, fazendo uso da palavra os vereadores Charlon Miller, Valério dos Anjos, Lucas Azevedo, Roger Capucci e Belinha. Encerrado o espaço dos vereadores inscritos, passou-se para os líderes de bancada, fazendo uso da palavra os vereadores Beto Gueye, Martim Tressoldi e Ed Moraes. Encerrado o espaço, o senhor presidente vereador Martim Tressoldi passou para a ordem do dia, projetos de lei número 001, 009 e 010 e 011/2018, aprovados por unanimidade. Requerimentos número 005, 006 e 007/2018, aprovados por unanimidade. Pedido de indicação número 002/2018, aprovado por unanimidade. Pedidos de providência número 010, 011, 012, 013, 014 e 015/2018. Todos aprovados por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, passou-se para as explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Beto Gueye e Ed Moraes. Encerrado o espaço e como nada mais havia a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão, do que para constar digitada a presente ata, que segue assinada pelo primeiro secretário e demais membros da mesa diretora. Coloco a ata em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Ed Moraes. Com relação à denominação do nosso partido, que recebemos orientação do diretório estadual, no sentido de, oficialmente, ainda utilizarmos PMDB, uma vez que ainda está pendente a homologação pela Justiça Eleitoral da alteração da sigla, já aprovada em convenção nacional. Então, é que seja oficializada, homologada pela Justiça Eleitoral, nos documentos oficiais, a denominação deve permanecer PMDB. Continua em discussão.
Não havendo mais quem queira discuti-lo, e com apontamento para fazer a correção, o vereador Ed coloca a ata em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao vereador Roger que proceda com a leitura do expediente. Ofício número 085/2018. Ao excelentíssimo senhor vereador Martim Calabrese Tressoldi, presidente do Legislativo nesta cidade. Senhor presidente, projeto de lei 014. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos a essa Casa Legislativa para apreciação e aprovação o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por prazo determinado e em caráter emergencial de 6 funções emergenciais de pedagogo, especialidade em educação especial em regime de urgência. Atenciosamente, Eduardo Rodrigues Renda, prefeito municipal em exercício. Senhor presidente, solicito a urgência no projeto de lei e com a concordância das demais lideranças também o mérito. Ofício número 086/2018. Senhor presidente, projeto de lei 015. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos a essa Casa Legislativa para apreciação e aprovação o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por prazo determinado e em caráter emergencial. 6 funções emergenciais de monitor, educação especial, em regime de urgência. Também, senhor presidente, solicito a urgência nesse projeto de lei e também o mérito. Projeto de lei 016/2018. Altera os parágrafos 4º do artigo 2º da lei número 5.097, de 7 de março de 2013. Ofício número 090/2018. Senhor presidente, projeto de lei 017. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos a essa Casa Legislativa para apreciação e aprovação o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo incluir a ação no Plano Plurianual PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício de 2018 e abrir crédito adicional especial no valor de R$100 mil na Secretaria da Saúde em regime de urgência. Também solicito a urgência e mérito desse projeto de lei. Ofício número 091/2018. Senhor presidente, projeto de lei 018. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos a essa Casa Legislativa para apreciação e aprovação o projeto de lei que autoriza a concessão de auxílio financeiro ao Conselho da Comunidade na execução penal da comarca de Osório. Requerimento número 010/2018, autor vereador Ed Moraes. Pedido de providência 016/2018, autor vereador Valério dos Anjos. Pedido de providência número 017/2018, autor vereador Charlon Diego Miller. E o pedido de providência número 018/2018, autor vereador Charlon Diego Miller. Encerrada a leitura, senhor presidente. Encerrada a leitura do expediente, nós passamos de imediato a palavra à disposição dos senhores vereadores inscritos, que é no número de 6, cada um tem 7 minutos, e o primeiro vereador a fazer uso da palavra é a vereadora Maria Isabel. Senhor presidente, colegas vereadores, pedi permissão à mesa para agradecer ao público aqui presente. Estive falando com o nosso ex-prefeito Romildo essa semana, na sexta-feira à noite, e perguntei pelo Marcos, e ele me disse que estava instável. Então, espero que Deus dê bastante saúde para ele, que ele se recupere em breve, que volte para essa casa. Talvez, amanhã eu estava falando com a Gabriela, que talvez amanhã ele vai aparecer por aí se ele estiver alto. Mas em tudo ele estava no hospital. Até amanhã eu estou indo em Porto Alegre e vou até o hospital, se ele não teve alta, eu vou fazer a visita para ele. Quero deixar aqui dito, eu vou ler uma mensagem do Dia da Mulher, Internacional da Mulher, dia 8 de março.
Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Até parece uma grande coisa terem estabelecido uma data específica para as mulheres. Na verdade, as mulheres não precisam ter um dia específico. Deu uma data pré-estabelecida e seu dia são todos os dias, pois estão vivas e são atuantes no dia a dia. Na verdade, nunca tem folga. Mesmo vivendo nesta dura realidade, ela não deve perder o seu romantismo. Deve transformar a rotina do seu dia a dia numa sucessão de novidades e descobertas, nunca desistindo de seus sonhos. Mesmo quando estiver fraca, deve se mostrar forte e lutar sempre pela sua independência. Deve ser resistente nos momentos mais difíceis da vida, pois ela é própria vida e gera vida. Sendo assim, sabe a noção exata do que significa a palavra amor e amar. Ser forte não significa gritar para ser ouvida e para chamar. Se isso pode ser feito com uma voz doce e carinhosa. Não precisa exigir para conseguir as coisas. Se com jeitinho especial, pode pedir e ser atendida. Por isso, tudo viva a mulher. Não somente no dia 8 de março, Dia da Mulher, não somente no segundo dia de maio, Dia das Mães, não somente no Dia das Avós, que é mãe e mulher duas vezes. Mas viva a mulher todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, porque a mulher é sempre mulher todo o tempo. Parabéns, o Dia da Mulher. Obrigado, vereadora Maria Isabel. O próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador Charlo Miller, da bancada do PMDB. Senhor presidente, Martim Tressoldi, vereador dessa casa, estendo cumprimento aos demais colegas, peço licença a dar um abraço e uma boa noite à nossa assistência, aos nossos internautas que estão nos assistindo através da live no Facebook, à imprensa escrita através do jornalista Antão Sampaio e à imprensa falada, que é o nosso amigo Lucas Filho. O que temos de novidade essa semana? O que ouvimos essa semana, no final de semana, vereador Valério? O berro, a reclamação, a injustiça, pois o berro é o valor do IPTU em Osório. Nós, da bancada do PMDB, fomos contra esse aumento, mas não pelo aumento em si, e sim pelo cálculo do aumento, a forma que era calculada. Nós, vereador Ed, nas nossas comissões, estávamos vendo que algo estava errado, pois o secretário da pasta, na época, não sabia expor, explicar, mostrar real forma de cálculo. Pois bem, voltamos contra. E acredito que meus colegas da situação, se soubessem que ia ser esse estouro agora, também não teriam voltado. Teriam discutido mais com o senhor prefeito. Achariam uma forma. Por que digo isso? Um amigo meu, o vereador Martim Tressoldi, lá da Santa Luzinha, também conhecido como bairro do Engenho, Rua Manuel José da Silva, ele pagou no ano 2017
o valor de 236,89, o valor do IPTU. O carnê dele chegou semana passada. Valor do IPTU, 527,08. 222,49%. Ele me ligou apavorado. O que eu faço? Tem alguma maneira de eu recorrer? Tu não disse que ia ser só 10%? E acredito que cada um de nós está sendo cobrado por isso. Não ia ser só 10%? O que justifica esses 223, digamos assim, arredondando, por cento? Sem se falar no valor da taxa de lixo, que lá na Santa Luzia, no bairro Engenho, do valor de 119,30, passou para 357,89. Eu acredito que algo está errado. Não pode ter sido isto. Não pode ter esse aumento absurdo. Pois bem, bairro Caravaggio, Rua Saturnino Francisco Pires, IPTU, 2017, 183,83. 2018, 546,24. 297%. Será que eu estou fazendo o cálculo errado? Eu que não estou sabendo fazer o cálculo de porcentagem, que dá esse absurdo de mais de 100%? Peguei mais uma. Bairro Primavera, Rua Terra de Areia, 2017, R$ 87,00. 2018, 192,52. Aumento 220% com 19. 220 com 19%. É um absurdo, gente. Da onde um pai de família, onde semana passada nós estávamos implorando por emprego em Osório, com um salário de familiar de R$ 1.200, vai conseguir colocar em dia o IPTU de sua casa? Como vai pagar o seu IPTU, o seu IPVA e colocar a cesta básica na mesa? É um absurdo. Me preocupo e analisando agora à tarde, pensando alguma solução. E outra, né? O valor com desconto de 15% é agora, até o dia 12 de março. Nós teríamos que nos movimentar e prorrogar esse prazo. As pessoas não têm, as famílias não têm condições de pagar com desconto até o início desse mês. Está todo mundo apavorado. Não tem emprego. O salário é pingado. Nós poderíamos movimentar e dar um prazo maior e também rever, talvez, uma forma de discutir esses altos valores, se está certo ou está errado. Pois a medição das casas entrou tudo. Entrou a casinha de ferramenta, o puxadinho para colocar o carro embaixo, a casinha do cachorro, que é um pouquinho melhoradinha, entrou também no cálculo IPTU. Eu acho que vão ter que pedir para repensar, recalcular, as pessoas lesadas poderem procurar a prefeitura, protocolar seu pedido para recalcular os valores, porque eu não acredito. Há problemas, sim. Há problemas. Me lembro que lá por 2015, quando eu era coordenador da agência FGTACine, uma tarde me liga responsável pela empresa Geomais, responsável pela fazer a planta genérica em Osório, pedindo a indicação, abrir uma vaga para contratação de funcionários. Questionei, como minha função era de questionar, se era vaga, pessoas em regime CLT. Não, eu quero estagiários. Bom, estagiários não é com a FGTACine, e sim com o CIEE. Pois bem, não. Mas quem sabe abre uma vaga com CLT? Não. Já tivemos a indicação pela própria prefeitura. Meu Deus, pessoas, contribuintes, será que essas pessoas não foram competentes o suficiente para fazer a medição? Ou por indicação não estavam preparadas para trabalhar nessa área? A empresa deveria, no meu ponto de vista, contratar pessoas qualificadas para fazer o levantamento. Peço mais um minuto, por favor.
Só um minutinho. E agora vem o valor absurdo do IPTU. Muitos idosos, aposentados, já pegam o seu dinheirinho contadinho e já está pagando o seu IPTU. E muitas vezes, colegas vereadores, entramos com os pedidos de informação e não sei se a secretária não sai da sua cadeira, secretária de administração, e não visita as obras que ela responde para nós, aonde nos diz que o serviço solicitado por nós, por mim, vereador, já foi realizado pela Secretaria de Obras. Na quinta-feira, sexta-feira, vereador Martim Tressoldi, após nós reclamarmos da situação das obras da cidade, acreditei que tinha melhorado. Vi a micro da Secretaria de Obras, com os funcionários, o rolo compressor, fazendo o tapa-buracos com asfalto. Fiquei feliz. Mas, ao mesmo tempo, hoje fico triste, pois a resposta que está aqui foi tampada com saibro. A resposta que está aqui, lá do loteamento do bairro Popular, onde esse final de semana teve um grande evento dos aeromodelos, foi tampado com saibro. Ao invés de tirar os bloquetes e refazer a estrada, foi tampado com saibro. Está lá, a rua foi ensaibrada. O corte de grama foi feito. Vereador. Imaginem a chuva agora, uma grande chuva, o lodo que vai virar aquela rua. Peço compreensão, peço coerência nas atitudes do Executivo, peço que olhem pelo povo de Osório. Obrigado. Obrigado, vereador Charlon. Próximo vereador a fazer uso da palavra é da bancada do PDT, vereador Valério dos Anjos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Maria Isabel, peço licença à mesa para cumprimentar nossos visitantes aqui essa noite. Senhor presidente, quero iniciar também parabenizando pelo dia 8 agora, nós temos o Dia da Mulher, né, e a vereadora Belinha leu várias frases que realmente diz aquilo que a mulher representa para nós. Então, quero deixar meus parabéns a todas as mulheres osorienses pelo dia 8, Dia Internacional da Mulher. Senhor presidente, realmente, hoje se ouve falar no IPTU da nossa cidade. E eu estou feliz, eu vejo o vereador Charlon nervoso, mas diz para as pessoas, vereador Charlon, procurar pessoas bem intencionadas que vão explicar, tenho certeza, que vão explicar o que realmente aconteceu e o que está acontecendo. Todas as pessoas, inclusive eu sei, que foram indicadas por pessoas, talvez não por vereadores de outro partido, mas por pessoas de outro partido para me procurar, como talvez tenha procurado o vereador Beto, o vereador Belinha, o vereador Martim Tressoldi, porque nós somos o responsável pelo aumento do IPTU. Foi dado essa incumbência para nós, que nós tivemos que aprovar, na realidade, aquilo que os vereadores tinham conhecimento e que foram e participaram da discussão do assunto, que era a planta genérica do município. Concede uma parte, vereador? Pô, vereador, o senhor não deixa nem eu iniciar o assunto, eu nem falei. Vereador, eu lhe pedi, o senhor dá se o senhor quiser. Não, o senhor pode usar. Não, só para colocar... Vamos abrir uma exceção, hein? Não, mas se não quiser dar, não precisa não, dar. Tem, pode usar. Então, só para colocar um parênteses na sua fala, quando o senhor fala que nós tivemos que aprovar, a bancada do PDB votou contra, tá? Só para as pessoas que estão nos ouvindo, e o pessoal que está no Facebook também, a bancada do PMDB votou contra o aumento do IPTU. Aumento do IPTU.
Sim, votaram a favor aqueles responsáveis pelo município, que quer o desenvolvimento do município e que vê o Osório com bons olhos. Esses aí votaram a favor. Nós não somos bonzinhos, não precisamos ser bonzinhos. Eu acho que aí a diferença. Mas vamos botar as pedras no lugar. Vejam quanto aumentou, quantos por cento aumentou sobre aquela lei. Tenho certeza que não foi mais de 10%. Hoje, ouvindo um programa na Rádio Osório, das 11 horas em diante, um candidato do MDB, que agora é PMDB de novo, diz que mediram até os galinheiros, mas galinheiro está proibido dentro da cidade. Casinha do cachorro, isso é conversa. O vereador também falou aqui, foi medido casinha do cachorro. Pelo amor de Deus, vamos usar com seriedade e explicar para as pessoas, para que as pessoas entendam, e não vamos ludibriar as pessoas, chamar eles de burros. Nós temos, os osorienses são inteligentes, e assim nós devemos tratar os nossos munícipes, contando a realidade de como aconteceu o aumento do IPTU. Vereador? O que aconteceu? Tenho certeza que por a lei que foi aprovada nessa casa, não aumentou mais de 10%. Mais de 10%, não aumentou. O que aumentou, na realidade, foi a edificação que as pessoas não lançaram na prefeitura e que agora foram lançados. Então, por que as pessoas não falam a real, aqueles que sabem, e eu, aparentemente, pelo menos os vereadores, eu tenho certeza, e eu acredito que saibam, por que não falam aquilo que realmente aconteceu? Para as pessoas não ficar pensando diferente. Eu acho que não dá voto isso, não dá voto. Não dá voto para mim que votei a favor da lei, e não dá voto para quem não votou contra. Eu acho que isso aí, ser bonzinho, já foi o tempo da gente querer tirar proveito de todas as situações. Eu acho que os nossos munícipes sabem o que aconteceu. São muito poucos das pessoas que ainda não entenderam o que aconteceu com o nosso IPTU na nossa cidade. E eu acho, aconselho então procurar. Não precisa, muitas pessoas de outros partidos me procuraram. E eu expliquei, entenderam. Se não tem condições de explicar, peça para procurar uma pessoa que saiba dar. Agora, não quer dizer que o nosso IPTU não possa ter alguns que foram calculados errado. E sempre aconteceu, não é de hoje. E a revisão pode ser feita. E uma coisa que é muito importante, procurem a prefeitura antes que vença, porque depois não tem direito à revisão. Isso aí, vereadores da oposição, principalmente, avisem, porque depois não vão ter direito à revisão do IPTU depois que vence. Então, eu acho que essa aí ajudam a população dessa maneira, mas não atirando pedra nos outros. Nós temos o Refim. Eu não vejo divulgação do nosso Refim. E nós deveríamos dizer para as pessoas, vocês estão em débito com a prefeitura, procurem para ver como é o Refim, porque é uma maneira que as pessoas têm de botar as suas dívidas em dia com o município de Osório. Isso aí cabe a nós, vereadores, cabe ao nosso meio de comunicação, e cada vez que usarem o microfone de uma emissora de rádio, alerte a população para que aproveite esse projeto de lei, para que coloque as suas dívidas em dia com o município. Muito obrigado. Obrigado, vereador Valério. Passamos para o vereador Lucas Azevedo, da bancada do PMDB. Boa noite a todos. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, saudar meus presidentes, os colegas, as pessoas que estão aqui, com licença da mesa, ao pessoal do Facebook aí que está ligadinho. Quero ser rápido porque o meu tempo é curto e eu quero abordar alguns assuntos aqui.
primeiro, colegas, as pessoas que estão nos assistindo, fazer um relato aqui, trazer um relato aqui, presidente, de uma mãe, bem parecido com o relato que o senhor trouxe, de uma mãe que ontem, por volta das 22 horas, teve que se deslocar até o hospital de Osório, porque estava com a sua filhinha de 1 ano, queimando aproximadamente 40 graus de febre. Preocupante, perigoso, e imediatamente procuraram um hospital de Osório. Chegando lá, para surpresa, que para alguns não é surpresa, para muitos, não havia pediatra de plantão. Até aí tudo bem. Quer dizer, até aí tudo bem entre aspas, porque se não tem pediatra, o clínico vai atender. E foi assim que aconteceu. O clínico atendeu e, para surpresa da mãe, eu já tinha, em outra oportunidade, falado isso na tribuna, que aconteceu comigo, com o meu filho, e os colegas aqui que estavam na outra legislatura vão se lembrar, de um médico que atendeu meu filho, ele não examinou meu filho e disse que meu filho não tinha nada. E quando eu digo que corrupção não está só na política, muitas vezes nós estamos na mão de uma máfia que são corruptos, porque um médico que não examina uma criança e diz que não tem nada, ele é corrupto também. Aí não adianta nós querer se calar aqui, porque é médico. Não, ele está recebendo para trabalhar e prestar um bom serviço. Se ele não faz aquilo, de alguma forma ele está sendo corrupto. Mas voltando a esse assunto, o médico não examinou a criança e disse que a criança não havia absolutamente nada. A mãe voltou para casa, e aqui eu quero colocar o nome do médico. Eu aprendi com o presidente, tem que citar nomes. Eu não peguei todo o nome dele, mas é o Dr. Germán. Dr. Germán, é clínico geral. A mãe e a família foram para casa, lá na Costa Verde. Não se contentando com aquilo que presenciaram, pegaram o carro e foram para Capão da Canoa. Senhores, atendimento de excelência. Desde a chegada do hospital até o atendimento por um pediatra. E a criança saiu de lá sabendo o que havia, o problema que havia com a criança, medicada, e voltaram para casa tranquilo. No meio da madrugada a criança já tinha baixado bem a febre e a família tranquilizada. E eles disseram que se tiver oportunidade, eles vêm aqui relatar isso. O pai da criança disse assim, eu queria ter oportunidade de acesso a meios de comunicação para elogiar o hospital de Tramandaí, de Capão da Canoa. Então, quando vem aqui falar que Osório é referência, bom, até pode ser referência em algumas coisas, mas nesse requisito está deixando muito a desejar. Está muito a desejar. E nós aprovamos um convênio aqui que estabelecia pediatra 24 horas. O que adianta estabelecer um convênio que não vai ser cumprido depois? E acho que nós temos que ficar atentos a isso, vereadores. Nós temos que pegar, sim, um dia de noite e lá ver se não tem pediatra. E se estão pagando o convênio conforme estabelecia ali pediatra 24 horas plantão. Mas eu quero partir para outro assunto, mas esse eu vou ligar para o Márcio Rolim amanhã. Eu tenho outros assuntos aqui, mas ouvindo o vereador Valério eu chego a ficar nervoso. Em relação ao IPTU, vereador Charlon, que o senhor citou aqui, pode citar o termo aumento, porque é aumento mesmo, tá? E agora as pessoas recebendo o carnezinho na mão, vereador Valério, não tem como enganar mais. Não tem como querer trocar o termo de aumento para ajuste. Não tem. Pode até ter sido um ajuste de 14 anos que não havia acontecido, e acima disso os 10%, só que no final, vereador, em valores, a pessoa que pagava 100 agora está pagando 300, é um aumento. Não vem querer aqui trocar os termos para enrolar as pessoas que não têm conversa. Não tem. O que aconteceu foi um reajuste no valor venal dos terrenos e acima do reajuste mais 10%. Que não dá só 10%. Dá mais de 10%. Bem mais de 10%. Agora vem querer dizer que não dá 10%, vereador. Tu está com os números ali, de uma pessoa que pagava tanto e agora está pagando tanto. O vereador quer dizer que não havia aumento, que os vereadores têm que dar a informação certa, que não tem que ser mal intencionados. Para aí, vereador, para aí. Vamos combinar, sinceramente. Houve aumento, sim.
A gente não pode tentar fugir dos fatos. Contra números não existem argumentos mais. As pessoas estão com um carnê na mão. Antes pagavam tanto, agora vão pagar tanto. Hoje 2 pessoas procuraram o gabinete também em relação a isso. Mas, no entendimento do vereador Valério, nós que votamos contra naquele momento, por várias justificativas que nós colocamos aqui, nós somos os irresponsáveis. Ele que votou a favor, ele é o responsável, que pensa na cidade, que quer o desenvolvimento da cidade, blá, 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 blá. Uma parte, vereador. Primeiro ponto, não podemos tampar o sol com a peneira. Segundo ponto, é só entrar na rede social, Facebook, e procurar ali. O bairro é grande, é geral, e eu não estou aqui para agradar A ou B. Primeiro, está aqui o documento, ó, o carnê do ano passado, e o boleto, que ele não recebeu o carnê ainda, desse ano. Está aqui o aumento, é visível. Acredito que o colega não teria votado a favor do aumento se soubesse que ia dar todo esse reajuste. Eu não estou ocupando A ou B. Nós somos vereadores. Estamos aqui para lutar pelo bem-estar, pelos interesses da comunidade. Tá? O que passou, passou. O que a gente tem que discutir, o que a gente vai fazer a partir de agora. É isso aí. Aí o seguinte, ainda a gente ouve o vereador falando em voto aqui na tribuna, que isso dá voto, que isso não dá, que... Só um pouquinho, eu não estou pensando no voto. Não estou mesmo, até porque tem pessoas que ganham voto de uma maneira assim que é muito fácil chegar na época da eleição e ganhar voto. Mas não estou pensando nisso. Mas eu tenho 1 minuto, o vereador Roger já me avisou, eu quero falar a respeito das mídias da prefeitura, que o vereador Charlon também falou aqui. É um problema e um problema grande. A divulgação, vereadores, tem que ser com responsabilidade. Aquilo que tu divulga, de fato, tem que acontecer. Tá? E o vereador falou de uma pavimentação de uma rua que já foi divulgada e não aconteceu. Eu quero trazer aqui a memória dos vereadores, vereador Valério. Eu relatei também aqui de uma família que na época tinha sido contemplada com a reforma, ela se inscreveu na reforma, foi contemplada, saiu no site da prefeitura, foto com o prefeito Abraão, aquela coisa toda, o prefeito Abraão entrega mais uma... Fazia 1 ano, vereador Charlon, que ninguém mais tinha aparecido na casa dela. Eu trouxe aqui, coloquei as fotos no telão, nós fomos para cima, disseram que os documentos delas tinham desaparecido, na Secretaria de Habitação, graças a Deus ela saiu a reforma. Mas e se uma pessoa, uma família dessa não procura um vereador para trazer para a tribuna? Como é que fica? Fica sem a reforma? Acho que ficaria sem a reforma. Uma notícia boa aí para o vereador Valério, que gosta de falar do governo do estado. O nosso município recebeu 700 mil em relação à UPA, tá? Tanto para finalização da obra quanto para aquisição de equipamentos. Então, está na conta do município, vereador. Nós acreditamos que vai ser finalizado ou até mesmo adquirido equipamentos. E encerrando, sobre o Requearte que aconteceu ali na Praça das Carretas, em parceria com o SESC, projeto que nós aprovamos aqui também. Uma maravilha, muito bom, tive 2 dias no local, muita criança, muitas famílias, muito bem organizado. Só tenho a elogiar esse projeto que a Prefeitura estabeleceu com o SESC, essa parceria. Só que eu gostaria de deixar 2 sugestões aqui. Que nessa 1 semana que o Recrearte fica na cidade de Osório, quem sabe nós pensarmos em levar para a Praça do Albatroz e para a Praça do Primavera também. Acho que contemplaria outros bairros, outras crianças, outras famílias, enfim, e não ficaria só centralizado aqui no centro da cidade. Albatroz e Primavera acho que contemplaria toda a cidade e ficaria de bom tamanho. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Lucas. Próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador Roger Capucci, da bancada do PMDB. Boa noite, senhor presidente, minha colega vereadora Belinha, nossa vice-presidente. Boa noite aos colegas vereadores. Peço licença à mesa para complementar nossa assistência. E vou aproveitar a oportunidade, né, que até o dia 8 nós não teremos mais essa chance, é o Dia Internacional da Mulher, para dar os parabéns às mulheres, em nome da vereadora Belinha, né, que vai ser quinta-feira. Não vou falar mais nada, porque a vereadora colocou muito bem, salientou a importância, né, da participação da mulher, do envolvimento, enfim, da liderança, isso é fundamental. A questão da votação do IPTU, senhores.
Outro dia na Rádio Osório, hoje o Elias não está conosco, ele me questionou sobre isso, e até eu entendi a pergunta dele, porque ele me cobrou, né, a questão da coerência, pelo fato de eu ter sido secretário, e na época, né, nós temos feito passar por essa casa um projeto que revisava a questão da planta genérica do município, enfim, revisava valores, revisava a questão do IPTU. E eu disse para ele, né, que mantinha, na época tinha esta coerência em relação do porquê votar contra, não era uma questão de votar contra pelo contra, era em função de acreditar e ter a convicção que tinha problema na planta. Senhores, eu ressalto isso, eu reforço, na época, eu me lembro que o responsável pela empresa era o senhor Chulipa, eu não sei se o Tressoldi estava conosco na época, o vereador Tressoldi. Foram feitas várias reuniões no intuito de esclarecer e dar tranquilidade aos vereadores que tiveram que votar naquela época sobre o que estavam votando, sabe? E para reforçar isso, né, tivemos várias reuniões com o setor técnico da prefeitura, o Chulipa, que era responsável pela empresa, veio várias vezes para reuniões na Câmara, nós como secretário, o Eduardo Renda como prefeito, e se esgotaram as discussões. Até que chegou o momento de votar, se votou e se aprovou. Tivemos problemas posteriormente, vereadores Beto, Valério e vereadora Breno, tivemos, pontuais e mínimos, mas a maioria foi esclarecido. O que nos assusta hoje é que os carnês começaram a rodar semana passada, hoje se acentuou isso, assim como os colegas receberam queixa, eu tenho certeza que os senhores receberam, eu recebi, sabe? Mas são muitas reclamações, muitas. Eu estive numa imobiliária hoje, eu vou declinar o nome, porque ela não tem nada a ver com isso. Ela tem centenas de carnês. E elas são meninas que trabalham no setor, são mulheres, né, que têm a responsabilidade de controlar isso, elas estão apavoradas com o número de problemas. São inúmeros os problemas. Então, vereador Valério, vim agora tapar o sol com a peneira e dizer que as questões são pontuais? Não. Tem problema e tem que encarar de frente e assumir a responsabilidade. Nós pedimos várias vezes, não vamos votar, vamos rediscutir. Só que o governo está com a corda no pescoço, né? Estão sentindo agora o calorzinho do Sartori. Tomara que os funcionários, os servidores desse município não venham a ter o seu salário atrasado. Tomara, porque daí nós estamos consagrados. Aí nós estamos consagrados. Porque sofremos essa crítica por 4 anos. Vamos fechar agora. Tá? Que o governo é incompetente, o governo está saindo da crise. E vocês estão entrando no buraco. Nós tivemos aqui a apresentação das metas fiscais semana passada. Tivemos eu e o vereador Charlon, representando a bancada do PMDB. Eu não me lembro se tinha alguém da bancada do PDT. Né? O presidente, o senhor compareceu? Não está na foto, né, senhor presidente? Mas estivemos, o prefeito Eduardo Renda esteve, discutimos, conversamos com a secretária Silvana. É sério o problema. O município de Osório está voltando àquele velho tempo lá, onde eu, enquanto secretário, e tenho a honra de dizer isso, junto com o então prefeito Eduardo Renda, atravessamos aquela crise e conseguimos sair lá na frente e entregamos, lamentavelmente, de bandeja na mão do prefeito Romildo. Que tem uma sorte que eu nunca vi, eu queria ter 10% da sorte dele, a partir daí a coisa deslanchou. Brotou dinheiro da onde não se imagina. Agora, os senhores não pensam, não vêm para cá com esse papo de que ele foi um grande gestor, ele fez um esforço monstro para poder arrumar dinheiro. Não, caiu no colo dele. Mérito dele que tem essa estrela, né, e que brilha a favor dele. Mas querer me dizer que ele fez um esforço, que ele construiu isso, não. Isso não é verdade. Isso eu provo. Casualmente, no mandato dele, duplicação da 101, o parque eólico entra em operação, a implantação do parque gerou ISS, o aumento no retorno do ICMS em função de uma empresa que se instalou aqui e que mandava petróleo, óleo bruto para Canoas. Tudo isso não foi fruto da administração. Foi coincidência, naquele momento aquilo aconteceu. Mas, antes disso, eu fiz parte de uma administração que saneou as contas do município, junto com o prefeito Eduardo Renda, e eu tenho que dar os méritos a ele, entendeu? E nós conseguimos botar o município em dia. Eu disse para a secretária, com todo respeito, Silvana, vocês agora vão viver o tempo das vacas magras. E a pior coisa que tem, vereador Ed, vereador Lucas, vereador Charlo, quando tu sai de uma situação cômoda de ter dinheiro para fazer o que tu quer, do jeito que tu quer, na hora que tu quer, de uma outra, quando tu não tem dinheiro, tu tem que usar a criatividade e a cabeça. Agora nós vamos ver se o prefeito é administrador. Ele tem 3 anos para nos provar isso. Porque até então tinha dinheiro, agora não tem mais. Empurrou a goela abaixo um aumento de IPTU, que agora o cidadão vai ter que pagar, e disse bem, o senhor disse bem, vereador Valério, ele que corra até o dia 12 e peça uma reavaliação, peça um reestudo, porque senão depois não busca mais. E não venham tapar o sol com a peneira, porque tem problema, senhores. Hoje, casualmente, eu fui na imobiliária para ver uma situação, elas estão apavoradas com o volume de problema nos carnês.
E não é um nem dois, eu estou dizendo de uma centena, elas acham assim, Roger, acho que, não quero exagerar, nós não fechamos ele, mas mais da metade tem problema. E quando o vereador Charno falou, e ele não falou brincando, senhores, que casinha de cachorro, um abrigo para guardar material, uma pá e uma enxada, tudo isso foi lançado, isso é verdade. Isso não é demagogia, vereador Valério, isso é verdade. Isso tudo foi lançado como área construída. Tudo. E onde é que está o problema, vereador, nosso presidente, Martim Tressoldi? Porque chega na hora de calcular a taxa do lixo, sobre isso incide tudo. Mesmo que eu faça um abrigo de pau a pique para botar meu carro embaixo. Ah, mas aumentou a área construída. Isso tem que ser revisto, senhores. Não pode ser assim. Quer dizer, se eu comprei um carrinho velho, mas eu vou fazer um telheirinho aqui para botar embaixo. Não, a área construída. Quando é que ele pagava a taxa de lixo? Tanto sobre tanto. Não, aumentou a área construída. Ele fez um grande abrigo, ele construiu lá uma garagem para o carro dele. Cobra, taxa. Tá sim. Isso é sério. Eu sei que a vereadora Belém está balançando a cabeça porque sabe que eu tenho razão. E ela tem enfrentado esse tipo de cobrança. Está errado o sistema de cobrança. Um minuto, senhor presidente. Agora eu entendi, aquele dia eu não entendi, achei que o senhor estava sendo... Obrigado. Está errado, vereador Beto, vereador Valério, vereadora Belinha, vocês que têm o presidente, que tem um contato mais direto, eles têm que ter sensibilidade, têm que entender isso. A casa, a moradia, aonde se produz o lixo, e o critério adotado é o metro quadrado, sobre essa se taxa. Agora, se eu fizer uma puxadinha a mais para guardar minhas ferramentas, para guardar minha máquina de cortar grama, para botar minha mangueira, se eu fizer uma casinha para o cachorro mais elaborado, ou um canil um pouquinho, isso não pode. Não pode, senhores, e está acontecendo, isso é vergonhoso. O cidadão está pagando uma conta que ele não merece. Peço aos senhores que intercedam com urgência, isso tem que mudar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Roger. Próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador Beto Gueye. Vai usar o espaço de líder? Então, passamos de imediato aos senhores líderes de bancada, e o primeiro vereador a fazer uso da palavra é o vereador Ed Moraes, líder da bancada do PMDB. Senhor presidente, vereadora Belinha, demais colegas vereadores, peço licença à mesa para fazer uma saudação a todas as pessoas que nos dão honra com sua presença, além dos nossos colaboradores. Hoje faço uma menção aí, mais uma vez, ao amigo Mauro, que está se juntando já ao Toninho, o Paulinho e o Betinho hoje aí. Nos dão honra com sua presença. A imprensa, muito bem representada aqui pelo competente Lucas Filho, que é uma forma de nós nos mantermos atualizados, escutando as reportagens que ele faz, sempre com bastante equilíbrio, ouvindo todas as partes envolvidas. Quero começar, antes de falar numa notícia desagradável, que é o efeito do aumento do IPTU, que ao contrário do vereador Valério, isso não me deixa feliz. Eu quero falar de uma notícia que é oficial agora e que certamente vai contribuir para a melhoria da qualidade de vida aí da nossa população, principalmente aqueles jovens que clamavam por um espaço para praticar esportes. Na sessão passada, vereador Beto, nós aventamos a possibilidade de conseguirmos recurso para uma reforma no ginásio do Porto, e até combinamos uma parceria durante a semana. Mas eu quero justificar aqui que a coisa aconteceu de forma muito rápida, que naquela noite mesmo de segunda nós tivemos uma reunião com o deputado Alceu Moreira e nos garantiu o recurso, e no outro dia, que eu estava infelizmente passando por um procedimento cirúrgico na terça-feira, na quarta-feira nós fechamos o acordo então com a Secretaria do Desenvolvimento
e com o aval do prefeito de direito, prefeito Eduardo Abrão, que mesmo de férias ele deu sinal verde para nós continuar as tratativas, e foi incluída então esse recurso aí de 500 mil, num primeiro momento, para a reforma do ginásio do Porto, que vai ser feita então a parte do telhado e a parte do piso. Tomamos conhecimento do projeto através lá do secretário Rossano, precisa muito mais. E, em princípio, para colocar em funcionamento, sem a questão do PPCI ainda, com que os bombeiros eles costumam dar um prazo de 1 a 2 anos para a conclusão, após a apresentação do projeto, né? Então, para colocar em funcionamento, esses 500 mil, em princípio, vão dar conta. Ficamos com a possibilidade, presidente Martim Tressoldi, também de, num segundo momento, recebermos um novo aporte, aí sim, para a conclusão. Então, os senhores vejam que, de uma situação que nós não tínhamos expectativa alguma de encontrar uma solução, até pelas condições do município, e nós sabemos disso, nós conseguimos, então, um recurso extraordinário, não é emenda parlamentar, é um recurso extraordinário, que foi conseguido para contemplar o nosso ginásio do Porto. Quero dizer que no momento em que... Vereador? Pois não. Qual é a expectativa que este recurso esteja à disposição do município para iniciar as obras? A informação que o chefe de gabinete me passou é que entre 15 e 30 dias esse recurso estaria numerado já, com o número lá do correspondente, seria repassado para a prefeitura para apresentar a proposta, o projeto em si, e seguindo os trâmites, em seguida já estaria à disposição. Tipo o que aconteceu com a verba lá para a cobertura da escola, lá da quadra da escola José Paulo da Silva em Atlântida Sul, que agora a prefeitura já está na segunda fase, apresentou a documentação e já está próximo de receber o recurso, estar à disposição para fazer a licitação. Então, acredito que ainda no primeiro semestre nós teremos esse recurso à disposição e o município podendo fazer, então, o processo licitatório. Uma outra notícia que eu vejo como positiva é que aquela escola que começou a ser construída lá no bairro Primavera, lá na Marcílio Dias, lá em cima, e com material especial lá e que a empresa abandonou, o Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, o FNDE, editou uma resolução que saiu agora no mês de fevereiro, dia 27, a resolução número 03, abrindo a possibilidade dos entes federados firmarem novos termos de compromisso com fundamento na lei que lançou aquelas unidades. Então, o Passo Fundo já fez isso é notícia que o meu assessor de gabinete recolheu. Nós estaremos, então, apresentando um pedido de indicação aí para o prefeito, sugerindo que ele faça uma repactuação dos termos daquele contrato para possibilitar receber novos recursos. Ele só tem que prestar contas do que foi recebido e o que foi feito até agora. Provavelmente vai ter que apresentar um novo projeto, agora de forma convencional, porque aquele material lá já está todo danificado, e se for do interesse do município, poderemos sim, então, dar continuidade na construção daquela escola. Sobre a notícia que até o Lucas Filho repercutiu muito bem, sobre a nossa discussão sobre a possibilidade
de nós concorrermos para uma loja Avan. Aquilo que eu mencionei na sessão passada sobre a questão do comércio local, o presidente da ASSIO também pensa da mesma forma e não é contra, é claro, a vinda desse empreendimento, mas sim escolhermos ou indicarmos um local que fique afastado do nosso perímetro urbano, que aí o comércio local não sofreria esse impacto tão de forma significativa como se fosse aqui próximo ao nosso perímetro urbano. Também lembrar dos 30 anos da empresa Transflor, que está comemorando, aliás, comemorou dia 1º de março. Hoje eu ouvia o Calu na Rádio Osório à tarde, ele falando da história da empresa, uma empresa familiar, e que está há 30 anos no mercado aí, e agora já com algumas linhas intermunicipal, com a negociação que eles fizeram com a Citral, estão indo até São Francisco de Paula, passando, obviamente, por Maquiné, Barra do Ouro, Terra da Areia e Itati. Então, a empresa local que está crescendo, se expandindo e que comemorou 30 anos, dia 1º. Sobre o IPTU, meus caros colegas, importante esclarecer que, na realidade, não é o percentual de 10% fixo que ficou acertado, que seria em 10 vezes de 10%. Não. É 1/10 da diferença do valor do metro quadrado. Então, para alguns casos, isso pode dar até menos do que 10%. Para outros casos, vai dar, com certeza, próximo a 100% a diferença, da diferença. 1/10 da diferença, tem casos que chegou a 1000%, então vai dar 1/10 dessa diferença, cerca de 100% de aumento do valor do metro quadrado. Claro que tem mais o aumento da IGPM do exercício anterior, e felizmente a IGPM no último exercício não aumentou tanto, fica na faixa aí dos 5%, desconsiderando os índices negativos, né? Porque se considerar os índices negativos, a IGPM está negativa. O colega Breno aí, que está acostumado a fazer cálculo judicial, para nós que estamos cobrando, para devedor, é vantagem a correção monetária pela IGPM no fórum. Para o credor, já está dando até prejuízo, né? Mas então é importante esclarecer isso aí, vereador Valério, porque vai ter casos, dependendo do setor, que o aumento vai ser bem maior proporcionalmente com outro setor. Isso é a realidade. Se for para nós falar a realidade, nós temos que explicar dessa forma. É 1/10 da diferença do aumento do metro quadrado a cada ano daqui para frente que vai aumentar. E pode ser até quase 100% esse 1/10 em alguns setores da nossa cidade. Importante também deixar bem claro que nós nos posicionamos ao contrário, não à atualização da planta, porque entendíamos que era necessário, mas a falta de discussão com a empresa desde o início, desde que chegou na nossa comissão, e eu aqui não vou me aproveitar da ausência do vereador Marco, que é o presidente da nossa comissão, mas só quero dizer o seguinte: nós pedimos várias vezes, e nas vezes que compareceram ali o secretário e a assessoria dele, nós não obtivemos resposta. No final, apresentamos por escrito um pedido para a empresa vir até aqui. Infelizmente, o presidente levou o projeto à apreciação naquele mesmo dia e tirou todas as possibilidades de uma discussão maior. Então, isso também tem que ficar bem claro. Temos ainda algum tempo aí, senhor presidente? Vamos lá, então. Sobre as calçadas que mencionei na sessão passada, que pessoas sem condições financeiras estavam recebendo notificações para construir o passeio público,
eu ouvi uma entrevista aí do prefeito em exercício, Eduardo Renda, durante a semana, onde ficou claro a falta de sintonia entre o prefeito, no caso ele, e o setor de fiscalização. Depois nós tivemos a entrevista também do responsável pela fiscalização, dizendo que estava apenas cumprindo o TAC celebrado entre o Ministério Público e o município, e o prefeito entendendo que o setor de fiscalização tinha que ter essa sensibilidade de evitar a notificação para essas pessoas que não têm condições. Eu entendo que nenhum dos dois lados está totalmente na linha que deveria seguir. Eu acho que deveria sim ter quem sabe, se dar um prazo maior ainda para essas pessoas. Nós já aumentamos de 60 dias para 2 anos. Quem sabe a gente poderia dilatar para essas pessoas um prazo maior, porque a fiscalização informou que a pessoa só tem 6 meses para cumprir essa notificação, sob pena de ser autuado. Vereador, para o senhor eu dou até mais do que uma parte, por favor. quando votamos o projeto de lei sobre as calçadas, dando um prazo, propus uma emenda que as pessoas que de baixa renda tivessem um prazo maior. Mas é de competência legislativa o tema das calçadas. E eu sou parceiro, junto com o senhor e os demais vereadores, para rever a situação. E sim, as pessoas que baixa renda e não têm condições de fazer a calçada, a gente dá mais prazo ou talvez até isentar. Essa discussão acho que é pertinente. Eu sou parceiro da Vossa Excelência aí para que nós possamos rediscutir essa questão aí e dar um melhor encaminhamento. Está ótimo, vereador Beto. Nós temos que propor, então, ao menos a dilação do prazo, que 6 meses para quem recebe renda mínima, aumentar para 1 ano, não vai mudar muito. Quem sabe até nós poderíamos pensar numa outra forma. E eu tenho uma sugestão até que me arrisco a fazer. Eu acredito que o município, assim como o Tramandaí já fez, poderia procurar a vara de execuções criminais aqui e firmar convênio para que os apenados do semiaberto que tem que ter uma atividade externa, que pudessem também fazer um trabalho com o município, e quem sabe o município pensar, e vou adiantar a minha ideia, quem sabe o município faz, como vou citar um empresário aqui, o dono do Posto Maravilha, quando ele estava construindo o Posto Maravilha lá em Curumim, ele, ao invés de comprar o bloqueto, ele comprou uma máquina de fazer bloqueto. E o pessoal fazia lá, na época com a bitoneira ainda. Hoje ele tem uma empresa de bloquetos em terra de areia, de bloquetos e outros artefatos de cimento. Então, por que não nós pensarmos, quem sabe, vereador Beto, do município adquirir essa máquina de fazer bloqueto e utilizar, além da orientação de algum servidor especializado, a mão de obra dos osorienses que estão cumprindo pena no regime semiaberto. E que podemos, sim, trazê-los para a ressocialização, oferecendo uma oportunidade junto ao município, com base no retorno da redução da pena, da remissão. O município não precisaria arcar com recurso financeiro. Muito obrigado. Obrigado ao vereador Ed Moraes. Próximo vereador a fazer uso da palavra é o líder da bancada do PDT, Beto Gueye. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Belinha,
com a permissão da mesa, saudar as pessoas que estão nos assistindo neste momento, e saudar também as pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook. E vamos direto ao debate de hoje, que é o IPTU, do qual votei favorável, do qual não me arrependo de ter votado, senão não teria votado. Mas não é aquele voto, e passar por essa casa, que foi que está sendo o causador dessa cobrança, ou desse valor que está sendo cobrado hoje. E eu trouxe aqui uma referência do IPTU, que é lá do pai. Mora na 7 de setembro, lá perto do campo do Raupe, para mostrar aos senhores que estão nos escutando que essa avaliação, que foi dividida em 10 anos, que foi cobrado o 10º da parte da diferença, do qual cabe discussão ainda, sim, mas que não causa prejuízo, porque tem 10 anos para colocar no valor aquele que os senhores estão discutindo, que foi a avaliação do valor venal. Tem 10 anos para chegar ao total máximo. Então, a gente pode sim discutir no caminho. Não houve prejuízo, houve só 10% da diferença total. Então, dá para ser discutido nos próximos anos. E se nós não fizermos isso na questão, já falando como líder de bancada e de governo, se nós não fizermos isso, se vocês, porventura, estiverem no governo, vocês podem fazer. Porque se não fizerem, eu vou cobrar isso. Porque os discursos que os senhores estão tendo, certamente, se assumirem o governo, no próximo mês já tem que avaliar e tirar tudo. Tem que tirar tudo. Senão o discurso vai cair por água abaixo. Então eu trouxe aqui um esboço do IPTU, do GUIE, o valor venal do terreno dele. Do terreno, não é da propriedade, do terreno. Nos anos anteriores, R$19 mil. O terreno dele vale 250 a 300 mil reais, mas estava aqui 19 mil reais. Este ano foi para 24 mil reais, com um aumento que nós votamos aqui. Vai dar uma diferença em valores de 25 reais no seu IPTU. Olha, senhores, 25 reais. Então o meu voto não foi o causador desse valor que está aí. Agora sim, o valor da edificação dele, que é só da casa. Aí o terreno eu votei. Da casa, o governo lançou. Ele tinha uma casa de madeira de 60 metros, ele desmanchou aquela casa de madeira, e ele não tem culpa, e fez uma causa de alvenaria, e o município não lançou. Então ele tinha uma edificação de 23 mil. Na reavaliação da edificação dele, que foi lançado, e não precisa passar pela Câmara de Vereadores, foi lançado diretamente, 122 mil o valor da casa dele. Aí está o problema, não está lá no valor do terreno. O valor do terreno foi cobrado 1/10 do total da diferença. Então, é 10 anos para talvez ter aquela injustiça que os senhores citaram. A injustiça vai se dar, se não houver uma discussão, vai se dar lá do 5º ano em diante. Agora, não houve nenhuma justiça, porque só apenas 1/10 da parte do valor. E o terreno, sim. E eu, além disso, discuti com ele lá, porque ele me cobrou também. Medimos a casa dele e não chegou na metragem e que o município lançou. Aí está acontecendo, sim, um erro. Está acontecendo um erro. E o erro do qual eu fui verificar é que ele tinha aquela casa de 60 metros, para arredondar 50 metros a casa dele. 50 metros. Ele aumentou a casa dele mais 50 metros. E o município não descontou, quem lançou não descontou a metragem que ele já tinha. Então, cobraram 150 metros. Então, as pessoas têm que avaliarem isso. Se olhem ali no valor, no total da edificação ali, se está a metragem a mais do que a sua casa tem, busque lá a correção, porque está errado. Então, aconteceu muito isso. Já tinha uma residência de 50 metros, tinha que lançar mais 50 metros e acabaram lançando 150 metros, porque não descontaram aquele valor que já tinha. Então, senhores, a gente busca sempre fazer o melhor. No nosso entendimento, a adequação aconteceu em Osório,
e ninguém quer pagar nada a mais, e eu também não quero, mas vai acontecer em todo o estado. Já há essa cobrança, isso é uma renúncia de receita, isso gerou apontamento, vai gerar nos outros municípios e vai haver punição no que não fizer. Houve injustiças? Eu não vou dizer que não houve, mas o prejuízo neste momento, vereador Lucas, neste momento na questão do terreno ainda não existe. Ele vai haver prejuízo sim, se houve as injustiças em qual algumas questões eu também tenho dúvidas, se houve no 5º ano diante ela vai considerar injustiça. Mas até o 5º ano dessa cobrança é 50% naquele valor total que o município, que a empresa avaliou. E as imobiliárias, e está no relatório da empresa, para aqueles que dizem que ninguém foi escutado, está no relatório da empresa, a imobiliária, está lá no relatório, eu estou falando o que está lá. A imobiliária Mário e a imobiliária Sérgio Madalena. E a imobiliária Halp. Estão lá com o telefone como imobiliárias que deram referência aos valores que foram cobrados. E dentro desses valores foram buscados também, no processo buscados dados de jornais, de redes sociais, em pontos da cidade. Foi feito no centro, um ponto na Jorge Dariva, outro ponto nos bairros, e desse ponto foi dadas as distâncias em seu entorno. Então houve o critério. Mas a gente tem dúvida, sim, porque quando se tiver um valor, a gente vê o mercado e eu também não tenho terreno ou casa para vender, a gente escuta tudo isso. Mas esse valor que o pessoal está reclamando, e muitas vezes com razão, não foi o causado aqui por esses vereadores da situação que votaram a favor do projeto. 14 anos que não tinha sido refeito aí o valor. 14 anos que não tinha sido lançado a medida das casas, para falar assim de uma forma bem clara. Foram medidas. Muitos terrenos não tinham casa em cima, hoje tem. Claro que o susto é grande, mas as pessoas têm que ter a consciência, se foi a medição da forma correta, tem que ter a consciência que ele construiu essa casa. Foi de 30, 40, 100, 150 metros. Tem que ter consciência que fez uma casa de 150 metros. Eu tinha uma casa de 64 metros, hoje eu tenho uma casa de 130 metros, é óbvio que eu vou ser cobrado. E se eu não pagar, a cartinha chega e a casa vai para outro por leilão. Então não adianta correr. Mas discussão tem que ter. Agora a questão que eu não concordo, claro, a área aberta, a casinha do cachorro, aí não dá para concordar mesmo, discutir. O Soli hoje esteve na prefeitura e discutir sobre isso com ele. E rediscutir, vereador Roger. Mas, vereador, eu vou lá no seu tempo buscar esses dados e para ver se o senhor também não cobrou da casinha do cachorro. Se o senhor cobrou, eu vou ficar quieto. Mas se o senhor não cobrou, eu vou em cima e vão tentar tirar isso aqui. Quero parabenizar também a empresa Translor pelos seus 30 anos e vem desempenhando um trabalho, às vezes criticado, mas quando se fala nos ônibus da Translor, e tu buscar aonde os ônibus andam, e em muitos lugares nenhuma empresa vai, e a Translor vai. Estrada de chão, esburacada, não tem ônibus que não froche, vereador. Não tem onde não entre poeira. Então, quando vê na cidade um ônibus empoeirado, e às vezes em má condições, a gente tem que ir lá na empresa e conversar e melhorar sim. Mas se tu vê aonde também anda aqueles carros, é muito difícil do empresário conseguir manter de uma forma 100% adequada. Mas estão mantendo, a empresa está aí em Osório e Cidreira, e a gente parabeniza aí a empresa por esses 30 anos, e já seria uma justa homenagem. Vamos pensar isso essa semana, senhor presidente. No mais, a questão do vereador Ed falou aqui dos semiabertos. Não sei se seria uma experiência boa para a rua, mas no ambiente externo, com o devido cuidado. Porque os bloquetos, os canos que a prefeitura fazia antes, hoje não faz mais, é importante. Seria essencial, sim, ter a máquina, ter o material lá, e colocar as pessoas
que já estão no semiaberto, já cumpriram uma parte de sua pena, já estão para ressocializar, fazer esse material que é importante. Se o município fazia canos, com parceria com a comunidade, né, o morador dava aí o cimento e a prefeitura confeccionava os canos e fazia o esgoto. Isso se perdeu. No meu entendimento, coisas do passado, sim, tem que retornar. Até a própria mecânica da prefeitura tem que fazer uma reavaliação do que vai, se não tem para pagar a empresa para fazer fora, que se faça dentro da oficina. Pois não, vereador? Permite, vereador. A gente fica imaginando uma situação, talvez até pode parecer utópica, mas se a gente fizesse um movimento de conscientização da importância das pessoas investirem no passeio público e também propiciando para as pessoas que não tenham condições esta possibilidade do município ser o condutor da padronização até de um tipo de bloqueto, como a gente vê em algumas cidades aí, cidades até de porte maior que a nossa, como Gramado, por exemplo, em termos de estrutura lá, tem um passeio público padronizado, com bloquetos. E nós poderíamos pensar nisso e pensar num grande mutirão para proporcionar isso aí, que as pessoas que não tivessem condições de comprar o bloqueto, a prefeitura daria ele pronto e a pessoa daria o material. Então isso seria o ideal se nós conseguíssemos fazer esse movimento comunitário aí e fazer vingar isso aí. Importante, vereador, e tem muitas pessoas, e tem toda a razão, que não tem condições de fazer mesmo. É calçada, é pouca coisa. Não é pouca coisa, não. Tirar 1.000, 2.000 da mão de muitos cidadãos hoje é muito difícil. A gente sabe que o dinheiro hoje não vale mais nada. Tu tira do bolso uma nota inteira e tu não sabe onde gastou quando chega em casa novamente. Uma pessoa que ganha um salário mínimo aí tirar o custeio de tudo isso que nós estamos discutindo aqui e o custeio de mais uma calçada seria muito inviável. E escutei o fiscal essa semana, Isaac, falando que começou notificações pelo centro. Está indo para os bairros e obviamente vai chegar na camada mais pobre, vai ser muito difícil de cumprir essa notificação. Haja vista que já tem um trâmite julgado num estado do país, uma cidade do país aí, que diz que a calçada é de obrigação do município. Então há uma discussão já sobre isso. Então, se um cidadão ingressar na justiça sem condições, obviamente o município vai ter que arcar com a calçada. Então, se tiver uma alternativa aí, excelente, muito melhor. E nós não podemos, vereador, nós não podemos deixar isso na conversa. Nós temos que evoluir, buscar as reuniões certas e levar para frente que funcione. Obrigado. Passamos de imediato à ordem do dia e eu suspenso a sessão por 3 minutos. Solicito aos senhores vereadores que concluam o parecer dos projetos que foram solicitados regime de urgência pelo líder da bancada do PDT.
Retomamos a sessão, então. Agradeço a gentileza dos senhores vereadores e solicito ao vereador Roger, primeiro secretário desta casa, que proceda com a leitura da ordem do dia. Requerimento número 010/2018, autor vereador Ed Moraes. Senhor presidente, o vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que após o ouvido do outro plenário se aprovado desta casa, encaminhe votos de louvor através da concessão de uma placa homenageando o servidor José Braulio Cardoso de Lima, oficial escrevente que atuou junto à distribuição, contadoria do Poder Judiciário de Osório desde 1º de fevereiro de 1984, vindo a despedir-se desta comarca no último dia 2 de março de 2018, completando assim 34 anos de bons serviços prestados. O Braulio, como é conhecido, representava o cartão de visitas daquele órgão judiciário, sempre atendendo advogados e pessoas da comunidade com a mesma disposição e presteza, fazendo uma triagem qualificada, proporcionando sempre o melhor encaminhamento possível às demandas que chegavam até aquela repartição. Não por acaso que a notícia de sua saída desta comarca causou preocupação em todos aqueles profissionais do direito ou pessoas da comunidade, que já estavam acostumados com o eficiente atendimento e com a melhor orientação possível, especialmente aquelas pessoas que depositavam no Poder Judiciário a sua última esperança para a resolução de um grave problema. O servidor Braulio é casado e possui 2 filhos, tendo sua atuação ainda destacada nas diversas eleições que ocorreram no âmbito da comarca, fazendo parte do efetivo da Justiça Eleitoral, bem como emprestando sua competência e dedicação ao Grupo de Escoteiros do Mar, Marquês de Herval, onde exerce o cargo de chefe de ramo, trabalhando com mais de 70 crianças. Por tais razões, entendemos que o servidor José Braulio Cardoso de Lima merece essa singela homenagem desta Casa Legislativa. Sala de Sessões, 2 de março de 2018, assina o vereador Ed da Silva Moraes. Coloco em discussão o requerimento número 0 do vereador Ed Moraes. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o autor. Eu acho que no encaminhamento escrito aí do pedido já deu para perceber a importância do trabalho que o Braulio desenvolveu aqui na nossa comarca, e acredito que seja conhecido aí de grande parte dos senhores aí. E ele está deixando a comarca para em breve se aposentar. Então é justo que a gente possa fazer uma homenagem para alguém que, ocupando uma função que pode até não ser de grande destaque no judiciário, mas para as pessoas que chegam no fórum, ele tinha um papel fundamental. Eu mesmo presenciei várias vezes ele atendendo e orientando pessoas ali com os mais diversos tipos de conflitos, encaminhando ou para a defensoria, ou para a promotoria, ou diretamente ao juiz. Então, eu peço a compreensão aí para que a gente possa homenagear o Braulio aí com uma placa oferecida por essa casa. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Pedido de providência número 016/2018. Autor, vereador Valério dos Anjos. Senhor presidente, o vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência que a Secretaria competente realize a fiscalização nos estabelecimentos financeiros, observando se todos estão cumprindo a Lei número 5.528, de 10 de março de 2012, que dispõe sobre o tempo de atendimento bancário no âmbito do município de Osório. Coloco em discussão o pedido de providência número 016, de autoria do vereador Valério dos Anjos. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra Hoje o autor. eu tive no Banrisul, vou dar o nome do banco, que cheguei lá, tinha pessoas
esperando 1 hora na fila do banco. E, inclusive, encaminhei a fiscalização da prefeitura, peguei com os clientes do banco, peguei a senha de entrada e a senha que eles deveriam dar, que eu não achei a hora do atendimento, mas eu peguei o serviço, tirei xerox e encaminhei para a fiscalização, para devida fiscalização. E não acho justo que a gente fique 1 hora na fila para ser atendido no banco. E não está sendo só o Banrisul. Já recebi reclamação Caixa Econômica Federal e o Bradesco. E a fiscalização vai ter que autuar esses bancos, porque senão eles continuam fazendo com a gente aquilo que eles querem. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-la, coloco o vereador Lucas. Isso. Não, só para falar a respeito do pedido de providência do Valério, para que seja cumprida uma lei de 2015, que se eu não me engano é de autoria dele mesmo, estabelece prazo aqui do atendimento dos bancos, enfim. E que eu acho que é bom, tá? Entendo que é bom, acho que os bancos eles têm que buscar um melhor atendimento aos contribuintes. Mas o que me preocupa é que eu tenho um caso desse também, de uma lei nossa. Até que ponto essas leis estão sendo cumpridas? No meu caso, a lei que nós estabelecemos ali, para que colocasse o símbolo do autismo na fila prioritária, não foi nem colocado um adesivo ainda, que é o que estabelecia o projeto. Aí nós nos deparamos com outra lei aqui que o vereador Valério teve no local e verificou que também não está sendo cumprido. Mas o que me preocupa é o seguinte: até que ponto a Central de Fiscalização tem notificado as empresas, os órgãos, enfim, para que a lei municipal que foi aprovada por nós seja cumprida? Hoje, o que eu entendo assim, ó, se é para nós trabalharmos para dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, criarmos leis, aprovamos leis aqui e depois não serem cumpridas, nada adianta. Sabe, nós ficamos assim, eu estou falando pelo sentimento que eu tenho hoje diante as pessoas que me procuraram com aquela questão do símbolo do autismo nos atendimentos prioritários, e que hoje eu fico quase que impotente. Porque nós criamos a lei, aprovamos aqui, falamos da importância disso e não está sendo estabelecida. E eu já quero pegar um gancho, presidente, que eu fiz a mesma coisa que o vereador Valério fez. Eu entrei com um pedido aqui para que o órgão competente fosse notificado, para que fizesse a fiscalização. E pasmem, meus senhores, faz desde outubro do ano passado que eu não recebi resposta do Executivo. Então já entra para o assunto que o vereador Charles tem batido muito, que nós vereadores parece assim que nós não somos ninguém em nada. Nosso trabalho não é valorizado de forma alguma, porque nós não temos respostas. E muitas vezes quando temos são respostas vazias e irresponsáveis. Então eu acredito que nós temos que trabalhar forte em cima disso, inclusive o seguinte, chamando a Central de Fiscalização aqui e também de uma forma que a gente possa ouvir eles, porque a gente sabe de toda a dificuldade, o nosso município é grande, tem uma pilha de processos que eles precisam fazer a fiscalização e, no mínimo, nós buscarmos ouvir o pessoal da Central de Fiscalização e buscar uma saída para que isso, de fato, seja resolvido. Agora, o que não pode acontecer é o seguinte: nós termos leis no nosso município e as leis não serem cumpridas ou, ao menos, notificadas. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Pedido de providência número 017/2018, autor o vereador Charlon Diego Miller. Senhor presidente, o vereador que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, após o ouvido do outro plenário se aprovado, esta casa solicite junto ao Executivo que realize o conserto do desnível e dos buracos da Rua da Igreja, entre a Rua Lafayette Pereira dos Santos e a Avenida Marcílio Dias, bairro Caravaggio. Fotos em anexo.
Coloco em discussão o pedido de providência número 017, vereador Charles Miller. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Pedido de providência número 018 de 2018. Autor, vereador Charles Diego Miller. Senhor presidente, o vereador que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais e após o ouvido do plenário e se aprovado, esta Casa solicite ao Executivo que estude junto ao Departamento de Trânsito a viabilidade de instalação de elevadas e placas indicativas de atenção à travessia de crianças nas seguintes ruas: Otto Becker, mais precisamente em frente à Praça Nova do bairro Medianeira, entre as ruas Capão da Canoa e Palmares do Sul, e Bento Francisco de Oliveira, também em Praça Nova do bairro Medianeira, entre as Capão da Canoa e Palmares do Sul. Coloco em discussão um pedido de providência número 18, de autoria do vereador Charles Miller. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de decreto legislativo número 001 de 2018. Aprova as contas do senhor Eduardo Aloysio Cardoso Abraão, administrador do Executivo Municipal de Osório, no exercício de 2015. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, vereador Roger Capucci, de parecer favorável. O relator é de parecer favorável. O projeto de decreto legislativo número 001/2018, que visa aprovar as contas do exercício 2015 do senhor Eduardo Aloysio Cardoso Abraão, atende às questões constitucionais, devendo ser analisado pela Comissão de Orçamento, Educação e Serviços Municipais. Parecer da Comissão de Orçamento, Educação e Serviços Municipais. Relator, vereador Charles Miller, de parecer favorável. A presente comissão é de parecer favorável à aprovação das contas do governo do senhor Eduardo Abraão, administrador do Executivo Municipal, no exercício de 2015. O presente parecer tem conformidade ao parecer número 19.114, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 001/2018. Senhor presidente. Palavra, vereador Beto Gayer. Como é de história no município de Osório, dos administradores, e eu não me lembro de algum prefeito até o momento ter uma conta reprovada, isso mostra que às vezes se discute prioridades, e ela é discutível, sim, aonde vai investir o dinheiro, e pode não ser o local aquele que eu quero, mas na questão de compromisso com o dinheiro público, o prefeito Eduardo Abraão está cumprindo aí à risca a sua responsabilidade. Então, parabéns. Aliás, o parabéns a gente se dá, mas na verdade é uma obrigação. Mas, como Osório vem limpo nessa história, parabéns aí ao prefeito Eduardo Abraão por ter as suas contas aprovadas. Espero, sim, que vá até o fim do governo, haja vista das dificuldades do município, então não dá para se aventurar muito. Porque aventurar-se onde o município está com dificuldade, pode chegar lá no fim com grandes problemas. Então, cuidado com as suas decisões, se está nos escutando. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Lucas Azevedo. A respeito deste projeto de decreto, né, que aprova as contas do prefeito do exercício de 2015, nós vereadores ficamos muito quase que impotentes no sentido de julgar isso. Por quê? Porque é algo muito maior do que nós pensamos. O dinheiro que vem daqui é colocado lá, o dinheiro que já vem com destino já. Então, assim, na minha opinião, desde quando me elegi vereador, eu venho confiando no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Quando aprova, mas além da aprovação, ele aponta uma série de coisas que requer mudança, certo?
Mas eu não concordo quando o vereador fala que... Não concordo no 100%, quando fala que está tendo responsabilidade com o dinheiro público. Porque, vereador, existem uma série de coisas aqui que nós debatemos e falamos que muitas delas não é responsabilidade com o dinheiro público. E vou citar uma pequena coisa aqui, que até pode ser insignificante para alguns, mas eu não posso admitir uma rua que tem um bom asfalto, como é o caso da minha, e é isso que eu estou lembrando agora, um bom asfalto, o vereador Roger já falou isso muitas vezes, tem um bom asfalto, vim e receber um asfalto novo em cima. Sendo que existem outras ruas que estão precisando de asfalto, né, estão necessitando, é necessário, e não estão sendo contempladas. O vereador Roger, semana passada, falou do museu ali, o trenzinho, não sei o que, recebeu o bloqueio, enquanto uma travessa que o vereador Charles tem cobrado há 1 ano já não recebeu. Então isso para mim não é responsabilidade com dinheiro público, mas, afinal de contas, eu estou confiando aqui no Tribunal de Contas, que aprovou as contas do prefeito Abraão e que apontou algumas coisas também que tem que ser revista depois. Obrigado. Continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador Ed Moraes com a palavra. Claro que nós podemos discordar das escolhas, dos critérios, das opções, por vezes que julgamos equivocadas até, do uso do dinheiro público. Mas temos, por outro lado, que dar um crédito ao órgão de fiscalização externo, que é o TCE, assim como a Câmara o é, e o TCE ele analisa o processo que é formado da prestação de contas. E esses detalhes aí, que são mais de escolhas do momento de fazer isso ou aquilo, o TCE não aprecia, não leva em consideração. Ele vai apreciar se aquele ato administrativo ali está perfeito, ou tem algum vício, vai apontar as correções. Eu concordo aqui com o vereador Lucas que nós tínhamos que ter um tempo maior e que a gente tivesse acesso ao processo físico como era anteriormente. Hoje nós não temos mais. Hoje, com o processo eletrônico, nós não temos acesso aos detalhes do processo físico de prestação de contas. Que aí sim nós poderíamos nos debruçar em alguns contratos, em algumas contas, e aí sim, quem sabe, tivéssemos até mais argumentos para fazer alguns questionamentos. Mas, da forma que veio, nós temos que, mais uma vez, e aqui é o ponto que eu vou concordar com o vereador Beto, de dizer que os nossos administradores, sob o ponto de vista da honestidade no trato com o dinheiro público, até que prove o contrário, estão acima de qualquer suspeita. Então, claro que lamentamos algumas escolhas, mas isso são escolhas. Podemos até criticar pontualmente, mas sob o ponto de vista das contas, acredito que está de acordo. Continua em discussão. Senhor presidente. Senhor presidente, Vereador o senhor vai para o encaminhamento, né? Roger Capucci. Não, só para ajudar, para contribuir nessa questão, deixa eu só marcar o tempo para ser justo com todos. O que o tribunal faz basicamente, né, é analisar as questões sobre a aplicação do recurso, se atendeu a questão ficou dentro do gasto constitucional, se atendeu a questão do 25% da educação, os 15% da saúde, se os projetos de contratação e licitação estão de acordo, né? E que o vereador Lucas e o vereador Ed falaram, e realmente a gente sente isso, é que, na verdade, o tribunal não avalia pontualmente se o recurso que foi aplicado dentro dos parâmetros legais foi aplicado onde a população mais necessitava. Isso não é critério do tribunal, né? Até porque ele não vive o dia a dia da cidade. Ele não tem essa informação. Então, isso é uma coisa que realmente, vereadores, toca para nós fazer essa fiscalização, e por isso a cobrança.
A gente sempre acreditou que todos os prefeitos que passaram, né, por essa casa, pela casa vizinha aqui, todos, né, desde a época que eu estou aqui, na época do prefeito Alceu, depois do prefeito Eduardo, e aí o Romildo, enfim, agora o Abraão, todos zelaram pelo recurso público. O que sempre se discutiu aqui, o que se discute até hoje, é aonde de fato o dinheiro foi aplicado e se essa aplicação se fazia necessária naquela área ou naquele tipo de atividade ou naquele tipo de serviço. É isso que se questiona, sabe? Então, é isso que se cobra muito, porque é disso que se vive, é dessa maneira que o vereador trabalha, fiscalizando, ouvindo a população e sentindo os anseios. O exemplo simples, né, vereador Lucas, mas é que é a questão do bloqueio que eu falei, é um exemplo tão simples e tão banal, mas que a gente fica impressionado, porque assim, enquanto tem uma rua que não consegue ser calçada para dar uma menor condição para o cidadão para sair de casa, nós desperdiçamos o recurso numa outra atividade, quer dizer, que é calçando que deveria ser uma praça de lazer, onde estão as réplicas do município, enfim, para que se fizesse dali um ponto de turismo, mas que não funciona, sabe que não funciona. Aquilo foi um recurso muito mal aplicado, sabe? A população critica aquilo, então é nisso que discute. O dinheiro veio para aquilo e foi feito? Foi. Segundo o tribunal está correto. Mas que benefício aquilo traz para a população? Então, vereador Beto, vereador Valério, é isso que se discute em relação à administração. Critérios de aplicação do recurso público, ele anda escasso e deve ser tratado com muito carinho, com muito cuidado. Obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente, para encaminhamento. Vereador Beto Gaia com a palavra. As questões de prioridade, as questões de seriedade foi o que eu falei. As questões de prioridade, e ele é o prefeito, eu sou o vereador, os senhores são vereadores, a competência exata, e quando a gente inicia uma campanha ou quando a gente é candidato pela primeira vez, a gente imagina que pode fazer tudo. E muitas vezes, por ignorância, eu vou botar a mim, não vou falar aos senhores, por ignorância, muitas vezes na primeira eleição eu falei coisas que eu não consegui fazer, porque depois na situação que estava aqui eu vi que é de competência do executivo e ele faz dentro de suas prioridades. E a gente briga por muitas coisas que entenda que possa ser uma prioridade mais importante naquele momento. A gente briga pelo asfaltamento de muitas ruas no bairro Medianeira, que foi feita bloquetos na parte nova, mas na parte mais antiga a questão de asfaltamento não foi feito. A gente briga por esgoto lá na Cônigo Pedro, que está caindo, tem um monte de buraco. A José do Patrocínio, que as pessoas querem um esgoto que não tem. Então a gente briga por tudo isso e nós vamos ficar brigando sempre o que a gente entende que tem que ser feito. Mas a competência de fazer isso, e o critério é o senhor prefeito que escolhe. E tudo que os senhores falaram aqui, a questão de asfaltamento e rua, que já estava pronta, como o vereador Lucas citou, que foi no mandato anterior, e com muitas prioridades que a gente entende que o prefeito fez, de repente a gente foi o contrário, e a gente não vai mudar de opinião, vai continuar pedindo, vai para uma eleição e ganha com a diferença de 4.000 votos, não, eu vou continuar brigando pelo que eu quero para frente. Agora, para trás, eu não posso discutir sobre isso, porque as urnas mostraram isso, que ele estava certo para muitas pessoas. Continua em discussão para encaminhamento de votação. Não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 014/2018. Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por prazo determinado e em caráter emergencial de 6 funções emergenciais de pedagogo, especialidade em educação especial. Os pareceres, senhor presidente, da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, vereador Valério dos Anjos, favorável. O relator é de parecer favorável à contratação para atendimento eficaz da rede municipal de ensino. Parecer da Comissão de Orçamento, Educação e Serviços Municipais. Relator, vereador Charlon Miller, favorável. O relator é de parecer favorável, pois tal projeto visa a contratação em caráter emergencial de pedagogos à rede municipal de ensino. Coloco em discussão a urgência do projeto de lei 014/2018. Sua palavra, senhor presidente.
Vereador Ed Moraes com a palavra. Se fôssemos levar em consideração a técnica legislativa, certamente que nós não concordaríamos com a urgência. Se fôssemos levar em consideração que a Secretaria da Educação já poderia ter essa previsão há mais tempo, também nós não concordaríamos. Mas, em razão de tratar-se de uma contratação que vai beneficiar pessoas especiais e que precisam, sim, ter um tratamento diferenciado, até para suprir aquilo que a natureza lhes retirou até esse momento. Então, por esse motivo, nós concordamos em apreciar em caráter de urgência e também o mérito dos dois projetos na área da educação especial. Continua em discussão a urgência. Presidente, Vereador Lucas com a palavra. na mesma linha que o vereador Ed, acho que em relação a esse projeto a necessidade fala mais alto. Hoje é uma necessidade do nosso município, a questão dos monitores. E já colocar aqui algo que nós tínhamos conversado como bancada, de que nós iríamos repensar algumas questões de urgência, porque muitos projetos que vieram de urgência, que nós aceitamos, por vezes voltaram alterando algo que veio errado, enfim. Então daqui para frente nós já havíamos conversado, né, vereador Ed, vereador Charles, vereador Roger, nós havíamos, daqui para frente nós vamos repensar essa questão da urgência, a urgência que eu falo de chegar hoje o projeto na casa e votar hoje, porque a urgência é 45 dias. Então nós vamos repensar, mas esse é um projeto que a necessidade fala muito mais alto e é isso que nós estamos levando em consideração. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir a urgência, coloco em votação. Os vereadores que concordarem com a urgência permaneçam como estão. Aprovada a urgência. Coloco em discussão o mérito. Não havendo quem queira... Senhor presidente. Vereador Beto Gaia com a palavra. Rapidamente. A questão do município já tem um entendimento anterior que antes, para não ter essa urgência, o município vai assumir algumas questões do Estado. Eu não estou falando de Estado em torno de Cristo, estou só justificando por que o município está mandando em cima da hora com urgência. Talvez até o CIEP o município vai assumir. Mas tirando tudo essa questão, a gente agradece a atenção dos senhores, porque essa contratação, e quando se fala em contratação, já há uma rejeição na minha cabeça, quando se fala em contratação, eu já fico nervoso, mas justificando essa contratação para as crianças que necessitam, que precisam e que faltam na sala de aula e muitas vezes estão lá desamparadas, a gente não, às vezes se passa até por cima de algumas legalidades. Então, obrigado aos senhores por essa compreensão e a gente com certeza vai voltar favorável pelo objetivo e pela necessidade que há esses profissionais dentro da educação. Continua em discussão o mérito. Não havendo mais quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 015/2018. Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por prazo determinado e em caráter emergencial. 6 funções emergenciais de monitor, educação especial. Os pareceres. Comissão de Constituição e Justiça. Relator, vereador Beto Gueye, favorável. O relator é de parecer favorável ao presente projeto de lei, por se tratar de profissionais de extrema relevância no atendimento à educação especial. Por isso, justifica-se a urgência da apreciação e votação nesse plenário. Parecer da Comissão de Orçamento, Educação e Serviços Municipais. Relatora, vereadora Belinha, de parecer favorável. A relatora é de parecer favorável ao presente projeto de lei, podendo ser apreciado e votado em plenário.
Coloco em discussão a urgência do projeto de lei número 015/2018. Não havendo quem queira discutir a urgência, coloco em votação. Os vereadores que concordarem com a urgência permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em discussão o mérito. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. E o último projeto da noite, senhor presidente, é o projeto de lei número 017/2018. Autoriza o Poder Executivo a incluir a ação no Plano Plurianual PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para o exercício de 2018 e abrir crédito adicional especial no valor de R$100 mil na Secretaria da Saúde. Só para esclarecimento, se justifica esse projeto pela necessidade de adequar no orçamento e ter recursos para realizar os gastos que o programa NASF exige. Os pareceres. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, vereador Lucas Azevedo, de parecer favorável. O relator é de parecer favorável ao presente projeto de lei, podendo ser apreciado e discutido em plenário. Parecer da Comissão de Orçamento, Educação e Serviços Municipais. Relator, vereador Ed Moraes, favorável. Trata-se de projeto que prevê autorização ao Poder Executivo e incluir a ação no Plano Plurianual PPA e LDO para o exercício de 2018 e abrir crédito adicional especial no valor de R$100 mil na Secretaria da Saúde. Não se vislumbra óbice a tramitação e apreciação em plenário.